Olá, eu sou a Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje o programa recebe os convidados Rafael de Moura e Tobias Ludwig Nascimento. E o tema da nossa conversa é humor e saúde. O quanto essas habilidades, essas emoções, esse estado de emoção, estado de vida, eles influenciam no nosso desenvolvimento. Então, eu vou aqui apresentar esses meus convidados queridos. O Rafael de Moura. Tem uma questão assim que eu tenho muito carinho, que o Rafael de Moura já foi meu aluno. Sim. Disciplina da Psicologia dos Grupos. O Rafael de Moura é artista profissional há mais de 28 anos e sabe como ninguém como o nariz vermelho é algo profundamente transformador na vida de qualquer pessoa. Um talentoso artista que, através da palhaçaria, superou as condições mais adversas em sua vida, passando pela adoção, depressão, a timidez e outros conflitos, para então se tornar um premiado ator, produtor, músico e empreendedor. Atualmente faz parte do elenco do Circo Teatro Girassol e é contratado pela ONG Doutorzinhos como professor de palhaços voluntários. É co-criador da dupla Pinguinho e Serragem e fundador da escola Construindo Seu Clown, além de ser um graduando em psicologia na PUC do Rio Grande do Sul. E o doutor Tobias, que a gente sempre fica num dilema, né? Chama de doutor, chama de Tobias, chama de doutor, né? Mas nós combinamos que eu posso chamar de Tobias, tá certo? É isso aí. Então, o doutor... falei. O Tobias Ludwig Nascimento é neurocirurgião, mestre em ciências cirúrgicas pela URGS e membro titular da Allspine. Falei certo? Fala. Comunidade acadêmica global que promove a excelência no atendimento ao paciente e nos resultados. Oferece no diagnóstico e tratamento de doenças cerebrais e da coluna o uso da tecnologia mais recente para realizar tratamentos não cirúrgicos e neurocirurgias com foco em procedimentos minimamente invasivos. Neurocirurgião atuante nos hospitais Mãe de Deus, Divina Providência e Moinhos de Vento. Que coisa boa, né? Falando em humor, né? Eu estou muito bem humorada de poder estar com vocês aqui. E esse primeiro bloco desse podcast que tem essa intenção da gente poder, porque as pessoas podem dizer assim, meu Deus, humor e saúde, um palhaço e um médico, né? Como pode essa combinação? E esse podcast, o Mentes que Conectam, ele tem essa intenção da gente poder estar trabalhando o desenvolvimento profissional das pessoas. Que as pessoas possam realmente se apropriar, serem protagonistas, não como uma palavra de moda. E aí ele está alicerçado num tripé, que é a carreira, a saúde e o desenvolvimento econômico. E aí, então, eu entendo que nós precisamos falar de saúde e nós precisamos falar de desenvolvimento. E de humor, que também é saúde. Então, mas no primeiro bloco eu sempre trago com um espaço de vocês poderem falar um pouquinho de quem são vocês, porque senão a gente fica com aquela coisa descolada, né? A gente fica falando dos assuntos e não fala quem são as pessoas que estão aqui. Então, num pitch aí, quem são vocês? Como é que vocês construíram essas pessoas que estão aqui na minha frente? Vai lá. Tem uma frase que me lembrou agora, que é: eu não sei quem eu sou, estou sendo... Eu não sei para onde vou, eu estou indo, que eu gosto muito, né? Que essas certezas, assim, às vezes elas nos travam e nos boicotam de muitas possibilidades novas que a gente nem imaginou. Mas falando em quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa que acredita nos sonhos, eu sou uma pessoa que acredita na vida e eu tenho um olhar de sol, assim. Esse ano eu encontrei essa palavra, né? Que é um olhar de olhar para o mundo, para as pessoas e enxergar a coisa boa nelas, né? E eu aprendi isso porque eu tive uma experiência de vida muito difícil, que eu gosto sempre de falar para que as pessoas se identifiquem. A minha mãe faleceu no meu parto, meu pai morreu quando eu tinha 1 ano e meio de idade, a minha mãe adotiva e o seu marido aos 4 anos se separaram, e a minha mãe adotiva era semi-analfabeta, teve que cuidar de mim com 4 anos e 2 filhas no interior de Santa Rosa, com muita dificuldade, faxineira, e eu acho que foi ela que me trouxe isso, sabe? Ela foi uma mulher que ela nunca disse não para nós.
as coisas boas da vida. Então a gente sempre foi muito bem educado, a gente se vestiu bem, a gente estudou em bons colégios, e ela sempre pegava os desafios e ela dava um jeito, sabe? Eu acho que isso é saúde, sabe? É a gente conseguir enxergar a vida de uma forma positiva. O palhaço, eu tive com um palhaço que é o Tchaikovsky, que é maravilhoso, assim, que eu sou fã dele, né? Eu estava no Festival de Santa Maria de Circo e eu ia conhecer ele pessoalmente, eu fiquei tão ansioso, tão eufórico, que numa apresentação anterior uma criança colocou um carrinho no palco e eu escorreguei e quebrei a costela em cena. E aí eu fui pro quarto do hotel muito triste, porque eu não podia me mexer e eu não ia poder ver o Tchaikovsky. E aí lembre-se disso, né? Todo fracasso precede um sucesso. Bateu na minha porta, era o Tchaikovsky com o livro dele autografado e sentou para conversar comigo. Ele ficou sabendo que eu queria ver ele, foi lá. E ele me diz uma coisa fantástica, assim, né? Ele disse assim, cara, a gente tem que... O bom palhaço acorda todos os dias e diz assim, eu quero só ver o que vai dar certo. E com a mesma intensidade respira e diz, eu quero só ver o que vai dar errado. Porque na nossa vida, todos os dias vão ter coisas que vão dar certo e todos os dias vão ter coisas que vão dar errado. É uma ignorância a gente acordar, quando falam palhaços para chamar idiotas, eu acho tão falta de conhecimento, né? É uma ignorância a gente pensar que tudo vai dar certo na vida. E a gente não sai da cama se a gente achar que tudo vai dar errado. Mas aprender, isso é uma possibilidade única que acontece 24 horas do dia, basta a gente estar aberto para isso. Então, falar quem eu sou, assim, eu acho que eu sou essa pessoa que acorda de manhã e faz isso, desde que eu nasci, e hoje eu consigo teorizar isso através de uma pessoa que me ensinou isso, que é o Tchaikovsky. Só queria dizer mais uma coisa, que eu estou muito feliz de estar contigo também, prof, porque eu fiz uma aula online contigo, tu foi excelente, várias coisas que tu passava ali, eu me identificava e dizia, era isso que eu queria dizer. Foi muito bom, e depois eu fui te stalkear. Tu também convive com um palhaço que é genial, fantástico, é o Bacejo, que é um abraço, Bacejo, que ele é para mim um mestre, assim, e eu achei muito lindo o teu trabalho e estou muito feliz de estar aqui. Ah, que coisa boa. Esses são os encontros, esses são os pontos da gente poder, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso, porque eu entendo que na vida não existem relações desinteressadas. Eu acho que a todo momento que a gente tem um encontro é uma possibilidade que tem ali. Por isso que é tão importante a gente cuidar, né, desses encontros, dessas conexões. E realmente, né, eu adorava te ter ali como aluno, assim, realmente era um colorido. E sabe que conviver contigo, conviver com o Adriano Bazejo, que é meu parceiro no curso Carreira, Comunicação e Comportamento, me fez, né, tem o Davi também, que também participou, que era um colega meu lá na fundação, na Fijo, e que estava fazendo toda a preparação para o Doutorzinhos, e eu me lembro que era uma preparação muito rica, assim, muito cheia de etapas, e isso me fez realmente valorizar, né, entender a grandeza. E por isso que quando a gente, né, eu pensei assim, nessa temática de falar sobre saúde, da gente poder falar com uma outra dimensão, uma outra perspectiva. Mas e aí, Tobias, doutor Tobias, né? Tá. Te apresentando para nós aqui. Vamos lá, quem que é o Tobias? Quem sou eu, então? Primeiro eu vou conversando com o Rafa aí anteriormente. Eu sou o Tobias, que nasceu no dia 31 de outubro, o qual esse camarada aqui nasceu no dia 31 de outubro. É mesmo, muitas né? conexões aqui com o Tobias. Isso foi uma coisa que me marcou demais na nossa conversa. E eu sou um guri que nasceu numa cidade pequena do interior, nasci em Selba, e fui criado no interior. Desde que eu sou pequeno, a minha mãe me conta que eu dizia que eu queria ser médico, que eu queria ser um tio Beto, que era o meu pediatra, e desde sempre foi assim. O meu pai é bancário, minha mãe é professora, ela foi professora do meu colégio, depois ela virou diretora, tia do SOI, toda aquela coisa. Então não podia fazer nada no colégio. Tinha um olhar em cima o tempo todo. Um estigma, né? Olha a tua mãe, olha a tua mãe. E aquela cobrança, né? Então, eu já chegava em casa, se eu tivesse feito qualquer coisa errada, era puteada na escola e puteada em casa. Então, levava aquela bronca. E sempre com essa coisa de estudar bastante. Eu sempre tive... A orientação em casa foi de estudar. Eu sempre recebi muita carga de ter que estudar, porque tu tem que passar no vestibular. Era assim, né? Tinha que estudar para passar no vestibular e para te formar. Era assim e sempre foi assim lá em casa doutrinado.
E o meu pai sempre foi um cara muito mais leve, mais brincalhão. Até hoje, ele é qualquer coisa na mesa, ele já faz bagunça, já brinca. O meu filho se deita de rir com ele. Então, meu pai sempre foi o mais brincalhão, ele dava uma quebrada no gelo, né? Já que nós estamos falando, inclusive, sobre saúde, humor. Então, lá em casa sempre foi assim. Eu sempre quis ser médico, depois eu fiz cursinho, morei em Passo Fundo, passei na Federal de Pelotas, cursei lá. Vim para Porto Alegre em 2009 terminar os estágios da faculdade, depois passei na residência, fiz a residência no Hospital Cristo Redentor, onde eu trabalho ainda hoje. Lá eu trabalho com SUS e eu trabalho também nos hospitais privados com a minha clínica privada, né? Neurocirurgião, onde o meu maior foco de trabalho hoje é com paciente mais idoso, paciente com dor, tá? A cirurgia de coluna é o maior volume do meu dia a dia hoje para tratamento de paciente com dor, né? Então, esse é o Dr. Tobias dos primórdios até hoje. E eu tô olhando para os dois aqui, pensando assim, tem a conexão do aniversário, tem a conexão de que vocês dois são do interior, oriundos do interior. E isso é muito legal. Eu já tive banda. Pô, vai tocar comigo. Músico vou aqui. montar de novo. eu vou ter que entregar uma coisa que eu não consigo. Sim, nós vamos ter que falar. Eu vou ter que falar. A verdade, pessoal, é que nós gravamos esse episódio na semana passada e teve um problema técnico. Eu e o Tobias já conversamos horrores aqui, né? E criou uma conexão muito legal aqui desse trio aqui. Foi muito. Eu saí daqui levitando aquele dia. Mas eu não tinha falado sobre a banda. Não tinha falado. É óbvio que tem assunto aqui. E aproveitando, né, o humor vem de humus. Né? 2000 anos antes de Cristo, lá no Egito, se acreditava, segundo o que eu li, que os primeiros, entre aspas, né, aspirantes a médicos, a medicina, eles tratavam as pessoas, eles acreditavam que o ser humano possuía 4 líquors, os humus. Então, humor deriva de humus. Então, humor e saúde sempre esteve conectado. Né? A questão é que hoje, né, a gente começa a olhar para isso e ter algum subsídio científico para trazer isso. Né? Então, é muito legal entender isso. E para pensar isso de uma maneira mais assim clara, é só parar no teu dia a dia e pensar quando tu está bem-humorado, quanto tu produz, a tua dor diminui, a vida perfeita não existe, né? Mas é uma vida com mais sentido, que vem de sentir, e para sentir você tem que existir, e para existir você tem que estar, né, no estado de saúde. Sabe que essa é uma das perguntas chaves que eu faço quando eu estou fazendo o trabalho de desenvolvimento de carreira, né, acompanhando pessoas que estão querendo dar um passo mais, querendo desenvolver alguma habilidade ou em transição, enfim, estão querendo olhar para a sua trajetória profissional e rever alguns pontos. Essa é uma das perguntas que eu faço me conta 2 momentos, 3 momentos, onde tu te sentiu pleno, onde tu te sentiu realmente alegre. Porque é muito, e esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque as pessoas confundem estar no piloto automático, que eu não vejo passar. Quando eu estou no piloto automático, eu não vejo o tempo passar. E quando a gente está, que nem a gente está agora, que é esse estado de flow, que é estado de presença, de qualidade de presença. Feliz de estar ali. Curtindo, né? Assim, realmente ligado, conectado, ouvindo e tal. E aí eu peço para as pessoas, me contem quais são esses momentos que tu te sentiu realmente assim, se fosse escrever um livro, esse momento ia estar. Porque esse momento é precioso. Porque quando a gente está nesse estado de alegria, de plenitude, ele fala muito, muito sobre a gente. Que momento é esse? O que tinha? Com quem que eu estava? O que eu estava fazendo? Então é um momento realmente especial. Né? E aí eu acho que a gente pode pegar esse gancho, né? Dentro das questões assim, que a gente já conversou e que é a temática de hoje, é justamente poder pensar sobre isso. Nós sabemos que saúde não é ausência de doença. Nós sabemos que o ser humano é um ser integral. Mas, no dia a dia, são dados que nós temos hoje. Muitas pessoas deprimidas. Nós temos uma incidência de depressão fortíssima aqui no Brasil. O Brasil, nisso, ranqueando entre os primeiros países. E nós temos também, hoje, uma incidência muito grande de pessoas infelizes no trabalho. Então, eu acho que essa é uma temática super importante da gente poder estar falando aqui.
Se nós sabemos que isso é tão importante, por que a nossa realidade ela tá tão diferente daquilo que a gente sabe? O que vocês acham? Eu acho que o que tu falaste tem algumas... Dá para dividir em algumas linhas, né? Mas essa coisa que tu falou, a gente tá aqui conectado, todo mundo tem seus compromissos e tal. Isto é um compromisso, mas é a gente conseguir se doar naquele momento e não ficar pensando no resto. A gente tem outras coisas para fazer, tem compromisso. O Rafa tem que sair daqui, tem que fazer um evento. A Jaque também tem o compromisso dela, eu tenho o meu. Mas quando a gente tá aqui, quando a gente consegue estar aqui e se entregar e não ficar na ansiedade de ficar pensando no depois, que é um dos grandes problemas. Eu ouvi essa frase essa semana, como é que é? Que a ansiedade é a doença de quem pensa no futuro e o remorso é a doença de quem tá pensa preso no passado. Então, assim, se a gente ficar naquela ansiedade de o futuro, o que vai acontecer depois? Eu não consigo me entregar e curtir esse momento, curtir o agora e tirar todo o suco que eu posso desse momento das pessoas que estão comigo. E não existe passado e não existe futuro. O que eu vivia 1 segundo atrás é uma fantasia da minha cabeça. Eu só tenho o agora. E as pessoas não vivem no agora. Mas tu falou sobre isso e eu fiquei refletindo. O nosso país vem de uma cultura, de um momento muito próximo de hoje da ditadura, né? Naquele período, a gente recebeu a educação de que a gente tinha que andar na linha, que a gente tinha que trabalhar, que cantar não era legal, que pintar era coisa de vagabundo. Isso acabou, mas isso é um resquício do que a gente vive, né? E a gente também é um país muito religioso. E dentro desse país, a gente, dessa religiosidade. É isso aí. O que a gente tem? Uma frase muito importante. É mais fácil, né, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente fala do trabalho. O que eu quero dizer? A gente sempre pensa que o trabalho não é lazer. A gente sempre pensa que o trabalho não é para se divertir. A gente sempre pensa que o trabalho é sofrido, é suado, que a gente não pode trabalhar só 6 horas por dia, a gente não pode fazer o que a gente ama. Eu escuto o tempo todo, cara, tu tem muita sorte, tu pôde viver da arte. Eu não tive nenhuma sorte, eu tive uma escolha, eu fiz uma escolha. E as pessoas precisam entender o quê? Cara, tu não separa a tua vida pessoal do teu trabalho. O teu trabalho faz parte da tua vida pessoal, a tua vida pessoal faz parte do teu trabalho. E esse equilíbrio. Tu leu aqui na minha biografia, eu com 26 anos, eu saí do meu aniversário dia 31 de outubro e fui para casa, me alcoolizei e chamei uma ambulância e quis me internar porque eu queria morrer. Porque eu cheguei nesse lugar de sucesso, tipo, tinha muita gente lá no meu aniversário cantando as minhas músicas e eu saí de lá e eu tava triste, eu tava me separando e não tinha nenhuma pessoa com quem eu confiasse de dizer, olha só, eu não tô bem. Eu tô sofrendo, o que eu faço, o que tu acha? O que eu me dei conta dentro da clínica internado? Que eu tinha passado a vida toda em busca de um sonho profissional, mas eu não tinha construído a minha vida pessoal. Para que serve o patrimônio, para que serve os resultados se tu não tem com quem, né, compartilhar isso? E tu não vai ter pessoas para compartilhar se tu não dedicar tempo da tua vida para construir essa relação. A gente se adorou, a gente está apaixonados aqui. E essa paixão pode virar amor. Como é que vira amor? Se dedicando a isso, fazendo escolhas. Olha, eu tenho mais um paciente ali que eu posso, se eu pegar esse paciente agora, eu posso comprar uma cozinha imobiliada, programada, para trocar, planejada. Não, eu vou optar por manter a minha cozinha como está e eu quero construir essa relação com o Tobias, com a Jaque, entende? Essas escolhas a gente não aprendeu a fazer porque a gente está acostumado a ser obediente. E o palhaço nos ensina. A gente tem que ser desobediente, a gente tem que transgredir. Não tem espaço profissional nem pessoal na vida para pessoas que não são quem elas são. Eu acho que essas são... tem algumas questões assim que tu coloca que realmente, assim, quando a gente olha a história, né, a gente vem lá coisas industriais e tal. Então, tanto que é isso. O músculo, eu quero o braço da pessoa, não quero que tu pense. Bom, se eu quero o braço, não quero o que tu pense, a emoção muito menos. Se a gente for olhar, assim, Taylorismo, né? Assim, então emoção é coisa de fraco. Emoção é coisa de fraco. Então, acho que a gente vivia um momento cultural, que eu acho que tem, né, as questões políticas, mas eu acho que tem toda uma outra forma
e uma visão realmente menor, mais reduzida realmente das relações. E aí eu acho que era isso, né? Tanto que as pessoas eram criadas, né? Os homens, o homem não chora. Realmente o trabalho está destituído da emoção. As pessoas, há algum tempo atrás, tinham uma questão, tu escolhe uma profissão, montou no burro, aguenta o trote. Os casamentos, as relações eram assim. E aí eu acho que a gente entra realmente num momento que a gente começa a se deparar com a liberdade, com um outro momento. Só que eu acho que a gente não está preparado. Porque construir autonomia, a autonomia ela requer uma maturidade. Que é isso que tu está dizendo, assim, né? Um pouco, requer que eu possa estar pensando, requer que a gente possa, enfim, acho que ter uma vida com mais sentido mesmo. Só que a gente não está acostumado com isso. Tanto que hoje, por exemplo, assim, quando a gente fala em carreira, a gente fala isso, o sentido do trabalho. Tem gente que olha para mim e diz assim, tu está brincando, esse conceito é romântico. Só quem pode pensar em sentido do trabalho é quem é doutor, é quem tem uma vida ganha. E não é nada disso, é a gente estar conectado com o que a gente está fazendo, o que realmente me move, o que eu quero estar fazendo, qual é a minha responsabilidade. Então, acho que são fatos bem importantes de pensar, né? Tobias está nos olhando com uma cara. Não, eu tô pensando. Eu entrei naquela ideia da ansiedade, pensando o que eu vou comentar sobre isso que você está falando, porque eu estava montando aqui na minha cabeça o que a gente já comentou outro dia sobre o corre, né? Sobre tu não pode ser feliz fazendo corre, né? Todo mundo aqui dedicou muita parte da sua vida em algum momento para chegar onde está chegando, né? Abdicou de ir em festa com os amigos, abdicou de curtir um momento, um Natal com a família, porque tinha que estar trabalhando. Tudo isso passou por mim. E vários amigos meus já me diziam assim, cara, mas tu coitado, tá lá fazendo tal. Cara, não é coitado, eu tava gostando do que eu tava fazendo. E do mesmo jeito que quando eu posso, eu tô gostando eu gosto de ficar com os meus amigos e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito das coisas que eu tava fazendo. Eu comentei antes de gravar aqui com o Rafael sobre a gente só se perpetua naquilo que a gente vai fazer se a gente está feliz. Senão a gente vai rodar. A gente vai sair e vai para outro. Então, independente da profissão, tu vê a pessoa feliz, ela vai se perpetuar. Porque tu não consegue... Porque as pessoas que estão na volta dela, elas não são obrigadas a aguentar uma pessoa mal-humorada. E elas não vão aguentar. E ela vai rodar. Então, isso tem em todo que é lugar. Eu tenho exemplos do meu dia a dia, né? Do que eu vejo no hospital, do que eu vejo as pessoas... Tu consegue atender e tratar de um paciente tecnicamente, seja enfermeiro, fisioterapeuta, médico, qualquer profissional da saúde, tu consegue atender tecnicamente bem com humor ou sem humor. E o desfecho desse tratamento é absolutamente diferente. Eu tenho um exemplo de algumas semanas atrás, na qual eu visitava uma paciente e acho que ela ficou internada 4, 5 dias, talvez, num pós-operatório. E numa ocasião eu entrei no quarto, era um quarto com 2 camas, 2 pessoas, e ela não estava, tinha de fazer um exame, e a vizinha do lado disse assim, a outra paciente, doutor, fica aqui um pouquinho mais para bater um papo, porque tu entra feliz, dando risada, e descontrai o ambiente, e dá uma relaxada boa, fica um pouquinho aqui. Eu perdi o rebolado, porque... esse sou eu, entendeu? Não é? Eu sou assim. Teve uma outra paciente que me mandou uma carta depois do pós-operatório e ela é professora de letras e ela escreveu um texto para mim no qual o título era... como é que era o título? Só no passinho ou só no sapatinho. Que ela disse que toda vez que eu tava chegando no quarto dela, ela escutava os tacos do sapato. E ela escreve um texto. E ela escreve muito bonito o texto. Tá lá no consultório. E é um texto que de vez em quando eu vou lá, eu releio. Olha eu olhando pra ele assim, de boca aberta. Então essa foi muito legal. Muito legal. E aí o que tu tá falando é o que eu tento explicar para as pessoas. Ninguém aguenta uma pessoa mal-humorada. Não, mas eu sou assim, muda, cara, porque tu só tá perdendo. Doutor, tu na tua carreira, construiu a tua carreira, teve a oportunidade de comprar uma casa?
estamos pagando. Mas É conseguiu, assim. né? Tem uma Vamos vida lá. basicamente feliz. Sim. Financiada. Sim. Nada disso ia ter o prazer que tem se tu não recebesse essa cartinha que não custou R$1. Não. Agora, o cara que compra casa e leva 50 pessoas pra comer na casa dele e tá todo mundo falando mal dele, ele de mau humor, esse cara sabe que ele não tá conseguindo desfrutar do patrimônio. Então é básico. Não é o ter, né, Rafa? Ter é legal, bom, mas é bom. mas Claro que é o bom, é muito mas bom. o ter é o importante, resultado sim. de algumas ciências que tu vai adquirindo e habilidades de saber economizar, porque tu vai ganhar 100 mil. Eu conheci um médico, inclusive, que veio fazer PNL comigo, que o cara tava falido, entendeu? Porque ele ganhava muita grana e ele ia comprando. Quando ele tava deprimido, ele ia lá e comprava, entendeu? Agora, por que tu dá deprimido? E tu falou sobre o ganhar, né? A frase clichê é aquela, não é sobre o quanto você ganha, é sobre o quanto você gasta. Exato. Né? Que faz parte da nossa conversa, que não é sobre Isso faz parte da parte profissional, faz parte da vida pessoal. E só deixa eu só fazer assim, porque eu não posso perder isso, porque isso que nós estamos falando, nós tivemos um podcast aqui, que nós tivemos a Patrícia Palermo e o Fernando Pisa falando sobre questões financeiras. Uhum. E foi um momento bem importante, assim, porque fala sobre isso pra gente poder falar também sobre dinheiro e como é que, né? Então, assim, quem não viu, tem um episódio gravado em todas as plataformas digitais. Né? Se não compartilhar esse podcast que a gente tá vindo fazer pela segunda vez, eu vou buscar vocês, hein? É isso aí. Mas só tem um ponto que eu acho que é bem legal a gente falar, porque assim, essa questão da ansiedade, né? Eu acho que tem uma preocupação é diferente, assim, da ansiedade. Que eu acho que a preocupação, que é isso? É quando eu fico sofrendo pelo futuro, quando a ansiedade ganha uma outra dimensão. Que, por exemplo, eu tô aqui com vocês e minha mão tá suando. E a minha mão suando é um indicador de que eu tô nervosa. Eu tô ansiosa de estar aqui. É que nem quando a gente viaja. Eu não sei vocês, mas quando eu viajo eu fico ansiosa. Eu tenho um nervoso. Então, a gente também precisa entender, e eu acho que essa é uma questão, por isso que eu acho que é importante conversar, eu acho que é importante a gente falar sobre as questões de saúde, porque eu tô ansiosa aqui porque eu tô vibrando, porque eu quero muito que seja legal, eu quero muito que as pessoas que estão escutando gostem, mas ao mesmo tempo eu não tô decifrando as palavras e usando de uma sedução, porque daí eu me desconecto do aqui. Tu aceita essa ansiedade. Aceito. E tu sabe que ela é positiva porque tu conhece o que é ansiedade. As pessoas, elas só conhecem duas emoções no geral: alegria e tristeza. E aí fica difícil viver. E a ansiedade não é ruim. Não é isso. O medo ela não te é ruim. Ela faz tu chegar lá, porque uma pessoa que não se prepara para o próximo passo, ela não vai dar bem. Exato. Ela precisa se preparar. Agora, quando essa preparação começa a dar sofrimento, aí ela começa a virar doença. Né? Aí ela começa a virar doença. Então a ansiedade ela é boa, ela é essencial. A pessoa, eu acho que ela faz parte de um processo saudável. Né? O teu caso, tu lida com coluna, né? Imagina, tu deve ficar ansioso quando tu vai fazer uma cirurgia, né? Mas se isso sempre, todas as vezes. É óbvio, né? Tu tá lidando com uma vida ali, né? Com uma responsabilidade. Mas se tu não consegue lidar com essa ansiedade, tu não vai conseguir operar. Não, porque tu tem o freeze, né? Eu já vi pessoas que congelam, né? Durante uma cirurgia, o cirurgião tem, se eu não me engano, são 1000 novas decisões durante um procedimento, porque um momento leva a um novo que tu tem que tomar uma outra decisão. Isso não significa que há um erro de processo, mas ela não é uma matemática, né? Então, cada momento leva um próximo passo, Uma decisão uma decisão subsequente. É tipo luta de sabre, entendeu? Que nem quem gosta do Star Wars sabe que eles usavam sabre de luz e não usavam a arma de fogo, porque a arma de fogo eles tinham aquela... eles tinham a premonição, e na luta de sabre cada golpe gera o outro, que gera o outro, então é mais difícil de detectar. Então essa é a lógica da luta dos caras. Guris, nós já estamos íntimos aqui, né? Então já dentro dessa questão que vocês estão falando, acho que esse é um ponto bem importante da gente lidar, porque é isso, né? Então eu não posso ficar refém do meu passado, não dá pra gente ficar morrendo de véspera e ficar antecipando, porque da ansiedade ela perde o ponto, e quando ela perde o ponto, daí ela começa a ser nociva. E eu acho que tem uma outra temática que é muito importante da gente falar, que são as imperfeições, que eu acho que foi a tua fala inicial,
E eu acho que esse é um ponto, né, Tobias, que tu traz, assim, muito um pouco de... Porque a medicina tem muito disso, né? Parece que há um descolamento, assim, é difícil a gente falar das emoções, é difícil a gente falar dos erros. E então, né, como é que é, assim, na visão de vocês, essa questão da gente lidar com as imperfeições, lidar com as falhas? Porque isso, né? E eu fico pensando na tua especialidade, o quanto a pressão que tu vive. Inclusive, como é que tu te prepara para lidar com essa pressão toda? A gente brinca às vezes que tem que ser um pouquinho psicopata só. Mas o primeiro que é difícil a gente falar sobre os erros e sobre, né? Eu vou começar falando uma frase que eu já falei da outra vez, que eu acho bem legal, que um professor meu me ensinou, que ele fala do mestre do gafanhoto, né? O gafanhoto pergunta: mestre, como é que eu faço para ter bons resultados? Experiência, gafanhoto. Mestre, como eu faço para ter experiência? Maus resultados, meu gafanhoto. Então, a gente... É um processo no qual tu faz. Tu vê fazer. Depois tu começa a fazer com alguém, faz com alguém. Depois tu começa a fazer sozinho. E dentro da minha especialidade, que nem tu falasse, a cirurgia da coluna, de uma maneira global, ela tem os piores desfechos dentro do aparelho locomotor. Considerando joelho, tornozelo, coluna, quadril, os piores desfechos. E quando a gente fala em desfecho, a gente fala em satisfação do cliente, satisfação, melhora do nível de dor, como é que eles estão sentindo. São os piores desfechos. Porque a dor, e eu trabalho muito com dor, ela é multifatorial. Nem sempre é porque tem um disco doente que o paciente está com dor por conta daquele disco. Ele está com dor porque ele está triste. O Rafa estava falando antes, ele está com dor porque a mãe dele está sofrendo. Tristeza. E aí ele tensiona ali, aquilo ali. Outra coisa, tem inúmeros fatores. Então, isso leva a diagnósticos errados, leva a cirurgias que podem ser erradas. E os desfechos, a gente tem que estar preparado para isso. Como que a gente se prepara para isso? Eu acho que não é na faculdade, não é na residência. Eu acho que a gente vai ganhando chão desde o início, lá, desde casa, vai tentando aprender. Cada um tem... cada um é cada um, né? Que nem a gente falou da outra vez sobre os filhos. O meu filho não é um mini Tobias. Ele é o Bento. É ele. E a gente vai criando essa personalidade, e isso é personalidade. Por isso que eu disse, tem que ser um pouquinho psicopata, tu tem que relaxar, sabe? Tu tem que entender que tu vai dar o teu melhor, que tu estudou para aquilo, tu fez um treinamento para aquilo, tu sabe fazer aquilo, tu tem responsabilidade para aquilo, e nem sempre a gente acerta. Esse ano foram 276 procedimentos que eu levantei, e não foram todos que deram certo. Alguns não ficaram bem, alguns não ficaram satisfeitos, e isso, a gente tem que saber lidar com isso, né? Não é à toa que eu faço terapia, e a terapia ajuda, e é isso aí, entendeu? Isso que tu traz é muito humano. Se a gente só para dar um, assim, nós já temos menos de 10 minutos, tá? O pessoal dali, né, já nos deram. Mas é isso, mas só para nos situar aqui. Acabou de falar que tu é um médico que também não tem 100% de resultados positivos, né? E isso é extremamente humano. O que nós precisamos aprender como plateia, prestem bem atenção quem está assistindo, é também entender isso. Porque às vezes a gente espera que a pessoa diga que vai acertar 100%. Mas isso é uma verdade universal. Não existe 100%. Eu sempre brinco com uma equipe assim, 90%. A gente fez 90%. Foi 100%. Porque 90% é 100%, entendeu? E o momento, por exemplo, que a gente vai buscar um médico e ele pode te dizer isso, diz, olha, normalmente tudo acontece bem, mas existem alguns fatores, e a gente compra isso com ele, acho que a tendência disso dar certo é muito maior. Muito maior. Falando de fracasso, a gente fez 290, 300, sei lá quantas apresentações no espetáculo Hipnotizador de Jacareás, com o Circo Teatro Girassol, o diretor maravilhoso, Gilmar Messias, que eu amo de paixão, que foi o cara que fez a orelha do meu livro, que foi o meu mestre dentro da palhaçaria. Nós chegamos numa cidade, nos apresentamos, e sempre as pessoas riam muito no mesmo lugar, no mesmo horário, já nós tínhamos organizado tudo. E fizemos o espetáculo, ninguém riu. Ninguém riu. Entraram e saíram mudos. E a gente saiu arrasado, e a gente falou, cara, hoje a gente foi super mal. E ele falou uma coisa maravilhosa, ele disse, não, hoje a plateia não estava pronta para vocês. Então,
nem todos os resultados dependem só da gente. Aliás, nenhum resultado depende só da gente. Que eu acho, essa é uma grande onipotência. Nossa! Da gente achar que é isso, assim, que dá um pouco que a gente tem um poder divino e que a gente vai realmente andar sempre com a perfeição. E é por isso Nem que... Deus é perfeito porque ele fez o abacaxi, né, gente? Pelo amor de Deus, a fruta é difícil pra caralho de descascar aquele negócio. As gostosas. Muito boa, exato. Mas é isso, assim, acho que o quanto que a gente precisa se dar conta disso. E ao mesmo tempo, tem um autor que eu adoro, que é o Arthur Bender, e que ele tá, né, eu tô aqui, né, chamando ele para... Ele tem um livro chamado Personal Branding, que é sobre a questão da marca pessoal, e ele conta que ele vinha fazendo um acompanhamento com uma pessoa, uma artista super renomada, e que essa artista tinha todas as competências, só que ela não estourava. E aí, quando ele começou a fazer uma pesquisa, por que ela não estoura? Porque ela é tão perfeitinha que ela é chata. As pessoas achavam chata. E aí começaram a criar, então, uma coisa de desconstruir essa perfeição dela para que ela pudesse ser mais real, para que ela pudesse ser realmente mais humana. E então, acho que é isso. Assim, acho que a gente sabe disso, mas como é desafiador. Porque eu acho que como a gente passa realmente em alguns momentos querendo criar expectativas, o medo do julgamento... então acho que como tem realmente assim componentes que acabam nos afastando. Mas gente, o pessoal ali, né, já nos deu a sinalização. Ó, câmera 2. 4 minutinhos a gente tem. E aqui os convidados são vocês que têm que ter a palavra. E tem nesse momento final eu sempre peço assim que vocês pudessem um conselho. Um conselho que vocês pudessem estar dando para o Bento, um conselho que vocês pudessem estar dando para o Gabi, para o Rafa e para a Gabi. Então, tem uma Gabi, Rafa, né? Gabi. Sabia que tinha uma Gabi. Então, é isso, assim, uma dica, algo que vocês acham que poderia ser legal para deixar de recado. A minha dica é: olha muito mais para ti do que para o mundo lá fora. Não tem como enxergar o mundo lá fora sem tu conhecer a ti mesmo. Procura perder menos tempo criticando, julgando os outros. Quando alguém discute contigo, olha para ti e diz: como é que eu podia melhorar essa discussão para mim, entende? Isso aí engrandece muito a pessoa. E a segunda não existe nada que não possa ser feito só porque você não tem dinheiro. Eu vejo muitos empreendedores dizendo: mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro é uma das moedas que a gente tem. A gente tem várias moedas, que é honestidade. Outra moeda que a gente tem é sabedoria, conhecimento. E uma moeda que é a mais importante é gerar alegria na vida das pessoas. Quando tu gera alegria na vida de uma pessoa e essa pessoa tem condições financeiras, pode ter certeza que sem tu pedir, ela vai dizer: Rafa, esse teu projeto é legal, eu quero te ajudar. E eu estou dizendo isso porque isso vem acontecendo na minha vida há muitos anos. Então, não olha para o dinheiro como um papel, como uma moeda. Olha o dinheiro como um valor. Que valores que tu tem? E utiliza esses valores para chegar onde tu quer que tu vai conseguir. E esse é um ponto, uma das minhas, assim, eu ia dizer batalhas, mas é que a palavra batalha ela é ruim. Acho que uma das minhas metas, meus propósitos é que a gente possa ter menos ous, que a gente possa ser mais doer. É compreender que a lágrima, ela faz parte, e o sorriso também. E a gente poder ter essa conexão com esses sentimentos, isso é algo muito importante. E o que o Rafa falou tem uma coisa assim, quando a gente é mais jovem, a gente fica muito preocupado com o que os outros estão pensando da gente. Isso faz muito mal. E quando a gente vai envelhecendo, eu acho que eu não cheguei lá ainda, porque a gente continua se preocupa. Não, no que eu vou comentar, a gente se dá conta que ninguém tava nem olhando pro que tu tava fazendo. Na verdade, tu tem que ser feliz com ti mesmo. E sobre o que tu me pediu, sobre dar uma dica para as pessoas: se mexam, se movimentem. O corpo é feito para se mexer, a gente tem que caminhar, tem que deixar o corpo saudável, né? Tentar não se intoxicar, tentar deixar o corpo o mais saudável possível. Tá bem provado que pessoas que caminham menos têm uma sobrevida menor. Cuidem do seu corpo, academia, musculação, alimentação saudável. Isso faz a diferença, não é clichê, não é bobagem, faz a diferença, deixa a cabeça melhor. Um corpo, a gente tem essa máquina, né?
Essa máquina ela é muito perfeita, o funcionamento dela é genial, mas a gente precisa usar ela. Não vamos ficar na frente de um sofá, na frente de uma TV, sentado num sofá o dia inteiro. Usem as pernas, a coxa, bota músculo nesse teu corpo. Glúteo! Glúteo, abdômen, chega. Porque isso não é pra ficar bonitão. Não posso É mais pra falar. ser saudável. Pessoal, comentem aqui, a gente quer outro episódio junto com a Jaque, daí eu e o Tobias de novo. A gente tinha muita coisa pra falar. E mais sorriso, né? Sorriso. E o sorriso Certamente. também, que eu acho que é rir da vida, eu acho que esse é um ponto super importante da gente poder. Então, gente, assim, esse foi o Mentes que Conectam, nós estamos encerrando aqui, com muita dor no coração. Mas, A plateia do Jô, né? Coloca fake news da Batum. E nós, então, meus convidados, o Rafael de Moura, o Tobias Ludwig Nascimento, e nessa parceria com a RDC TV, nós estivemos conversando sobre a questão do humor e da saúde. O quanto que essas habilidades, elas realmente impactam no desenvolvimento da nossa vida, da vida profissional, da vida pessoal. E vocês podem acompanhar todos os outros podcasts, outros episódios pelo YouTube, por todas as plataformas digitais, pelo RDC Play, pelo Spotify, e esse daqui, né, você também vai ficar gravado, pode olhar, rever e fazer os comentários, indicar para outras pessoas. Gente, até breve, né? Até breve nós também, É isso aí. e até breve com vocês.